buenas noches, Muito boa noite, amados amigos amados y amigos hermanos, e irmãos. aquí en la Aqui ciudad de Chiclayo. na cidade de Es Chiclayo, para mí é para mim un privilegio grande privilégio estar con grande ustedes estar com aquí en el vocês Perú, aqui no Peru, en la ciudad de Chiclayo, na para cidade de compartir con Chiclayo, para ustedes compartilhar com unos vocês momentos uns de momentos de compañerismo companheirismo alrededor ao del redor programa do divino programa divino correspondiente a este correspondente tiempo a final. este tempo final. Conforme a la Conforme publicación a del publicação periódico, do para jornal, esta noche para tenemos esta noite temos el tema o tema despojándonos del peso del despindo-nos pecado. ou desembaraçando-nos Y do vamos peso a do ver en esta pecado. noche E a vamos ver través nesta noite, de la através palabra de da Dios, palavra de cómo Deus, como nos despojamos nos del despojamos peso del ou pecado. despimos do peso do pecado. Dice Disse San Pablo a los São Hebreos en Paulo el aos capítulo Hebreus, no 12, capítulo 12, verso 1 al 2. versículo 1 ao 2, portanto, Nosotros también, nós também, teniendo en derredor pois que nuestro estamos tan rodeados grande nube de de uma testigos, tão grande nuvem de despojémonos testemunhas, de todo deixemo-nos y del pecado todo o embaraço e todo que o nos pecado asedia, que tão de y perto nos corramos rodeia, con paciencia e corramos com la paciência a carreira tenemos que por nós delante. está proposta. Puesto los ojos en Olhando Jesús, para el Jesus, autor autor e de la fe, consumador da el fé, cual por o qual, el gozo pelo gozo, no es- el cual o por el qual, gozo puesto pelo delante de gozo él, que lhe estava sufrió la proposto, cruz, suportou a cruz, menospreciando el desprezando y se a sentó a la afronta diestra e del assentou-se à trono destra de Dios. do trono de Que Deus. Dios bendiga Que nuestras Deus abençoe almas nossas almas y nos permita e nos entender su permita palabra entender Sua en esta palavra noche. nesta noite. En el nombre eterno No del nome Señor eterno do Jesucristo. Senhor Amén Jesus y Cristo. amén. Amém Podem e tomar amém. assento, Podem se tiver tomar a bondade. assentos, tenham a bondade. El ser humano, O ser humano, cuando fue colocado en este planeta quando Tierra, foi colocado neste planeta Terra, fue colocado en un cuerpo foi colocado creado em um corpo por Dios, criado por del Deus polvo de la tierra. do pó da terra. Pero antes de venir al Mas ser humano, antes de o ser a este humano planeta vir Tierra a em um este corpo de planeta carne, Terra em um corpo de carne, ele já estava em um já cuerpo estava em um espiritual, corpo espiritual, corpo um angelical, corpo en angelical, el cual vivió, no no qual sabemos viveu. Não sabemos quantos dias, anos, milênios ou millones de ou años. milhões de anos. Essa clase de cuerpo Esse tipo de corpo espiritual espiritual ou angelical, ou que angelical que tienen tem los ángeles, os anjos, y en el cual e no qual el primero o primeiro que ha estado que en ese cuerpo esteve neste ha sido corpo nuestro foi amado nosso Señor amado Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. Es la clase de cuerpo É o tipo de en el corpo cual no qual Dios apareció Deus a apareceu los profetas aos del profetas Antiguo Testamento do Antigo Testamento y e a través del cual através do qual falou aos profetas do Antigo Testamento y fue conocido por e el foi nombre del conhecido ángel, pelo nome do anjo de Jeová, el cual apareció al o profeta qual apareceu Moisés ao profeta e lhe Moisés dijo, e disse: "Eu sou el Eu Deus sou o de Deus Abraão, de Abraão, de Isaac de Isaac e de Jacó." e de Jacó. Y el Dios de Abraham, de Isaac E y o Jacob, Deus de Abraão, el de ángel Isaac e de Jehová, Jacó, o anjo de Jeová, libertou libertou hebreu. ao povo hebreu. Ahora, Agora, Deus estava en Deus ese estava cuerpo nesse teofánico corpo teofânico de la sexta dimensión, que da es sexta un cuerpo dimensão, angelical. que é um corpo angelical De la sexta dimensión. da sexta E dimensão. En ese cuerpo, E o clase neste de corpo, es que ou están classe los de ángeles, corpo, é que estão os anjos. y esa es la clase E de essa cuerpo é a classe de en el corpo cual Dios no colocó qual Deus a colocou Adão antes antes de vir a este planeta Tierra a en este un planeta cuerpo Terra de carne. em um corpo de carne. Este cuerpo Este corpo angelical angelical, vean ustedes, vejam vocês, es el cuerpo en el cual é o corpo no qual encontramos encontramos a Dios Deus manifestado manifestado
Y desde ese cuerpo fue que E Dios desde esse creó corpo foi que Deus criou todas as coisas. ese cuerpo Esse angelical de corpo Dios, angelical o de Deus, teofánico de ou Dios, teofânico de es un Deus, cuerpo é parecido a um nuestro corpo cuerpo, parecido ao pero de nosso otra corpo, mas de dimensão. outra dimensão. Y de esto es de lo que nos habla. E disso é o que Por nos exemplo, em fala. Gênesis Por diz que no exemplo, em princípio Gênesis criou Deus disse, no princípio os criou cielos Deus os céus y la tierra. e a terra. Y ahora nos dice, E agora nos disse, eso está en Génesis capítulo 1, isso verso está em 1, Gênesis capítulo 1, E em versículo São 1, e em São João, capítulo 1, capítulo 1, verso versículo 1 em diante En disse, el principio era no el verbo, princípio era y o el verbo, con e o Dios, verbo y estava el com verbo Deus, era Dios. e o verbo era Deus. Este era en el principio Este estava no con Dios. princípio com Deus. Todas as coisas por Todas ele as foram coisas hechas, foram e feitas sem por Ele, ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Agora vejam que o verbo estava no princípio com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo foi quem criou todas as coisas. Agora, como pode ser isto? Como se pode entender? No princípio era o verbo, que é o corpo teofânico ou angelical de Deus. E o corpo angelical de Deus, o verbo estava com Deus. E por ele foram feitas todas as coisas, ou seja, Deus, dentro do seu corpo teofânico angelical, desde aí criou o universo, criou todas as coisas. E vejam vocês, disse, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, que toda a criação, Deus a realizou através do seu corpo teofânico, seu corpo angelical. Um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão. Ou seja, que quem criou todas as coisas, o universo completo, é um homem de outra dimensão chamado anjo de Jeová, ou anjo do pacto, o qual é o mesmo Deus em seu corpo teofânico, ou seja, corpo angelical. Nesta forma, aparecia Deus a muitos profetas. Apareceu Abraão, apareceu como Melquisedeque, em seguida apareceu como Elohim. Apareceu também a Jacó como o anjo com o qual lutou Jacó, o qual mudou o nome para Jacó quando o abençoou. E também apareceu a Manoá, o pai de Sansão. E Manoá queria saber o nome do anjo de Jeová, mas o anjo não lhe deu a conhecer o seu nome. E Manoá disse à sua esposa, haveremos de morrer porque vimos a Deus cara a cara. Tinham visto a Deus cara a cara no corpo teofânico de Deus. E assim aconteceu através do Antigo Testamento, quando Deus aparecia nesta forma visível, na forma de um homem, mas de outra dimensão. Nesta forma, Deus apareceu também ao profeta Moisés. Mas vejam vocês, até com tudo isso, a Bíblia continua dizendo que ninguém jamais viu a Deus. Por quê? Porque o que viram é o corpo teofânico de Deus, mas não viram o que está dentro deste corpo teofânico. Agora, continuamos vendo o que aqui nos diz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, ou seja, João Batista. Este veio por testemunho para que desse testemunho da luz, a fim de que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que dessem testemunho da luz. Aquela luz verdadeira que ilumina todo homem vinha a este mundo. Ou seja, esta luz verdadeira, o verbo que estava com Deus era Deus. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus e os seus não o receberam, ou seja, o povo hebreu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes, os que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus.
Y ahora vean, E agora y vejam. aquel verbo E fue o hecho Verbo carne se fez y habitó carne e habitou entre nosotros. entre nós. Y vimos su gloria, E vimos a como sua del glória, unigénito glória del como do Padre, unigênito lleno do de Pai, gracia cheio de y de graça virtud. e de Y verdade. cuando el verbo se E hizo carne, quando o Verbo se fez pasó? carne, o que Lo aconteceu? conocimos por O el conhecemos pelo de nome de Jesus. El verbo hecho O carne Verbo es feito nuestro carne amado é nosso Señor amado Jesucristo. Senhor Y el Jesus verbo era Cristo. con E o Dios, Verbo y estava el com Deus. verbo era E o Dios. Verbo era Deus. Dios Deus hecho carne. feito carne. Dice San Pablo Disse São Paulo en 1 de Timoteo, em 1 de Timóteo, capítulo 3, capítulo 3, verso 16, versículo 16, de la siguiente manera. da seguinte maneira, veam e ustedes, vejam vocês, Las palabras de San Pablo as dice, palavras de São Paulo, disse, indiscutiblemente grande es el misterio sem de la dúvida piedad. alguma, grande é o Dios fue mistério da manifestado piedade, en carne. aquele que se manifestou em carne. ¿Cómo fue Dios manifestado? Como foi Deus Em manifestado em carne? Eso fue Isto foi cuando quando Dios, Deus, con su cuerpo teofánico com llamado seu el Verbo, corpo teofânico se hizo chamado carne o Verbo, y se fez habitó en carne medio e del habitou pueblo no meio hebreo, do povo y fue hebreu. conocido E foi su conhecido cuerpo seu corpo físico por el nombre pelo de nome Jesús. de Jesus. Justificado en el Espíritu, Foi justificado em visto de los espírito, ángeles, visto predicado a dos los anjos, gentiles, pregado aos creído gentios, en el mundo, crido no recibido mundo arriba e en recebido glória. acima na glória. Ahora vean, Agora vejam este es el que este é o mistério grande grande de Deus, de Deus, manifestado manifestado en em la persona carne humana de Jesús. na pessoa de Jesus de Nazaré. Por eso es que el profeta Por isso é que o profeta Isaías, Isaías, en el capítulo 7, no cuando capítulo habló de la 7, venida del quando Mesías, falou da vinda do Messias, 7, capítulo verso 7, 14, versículo dijo, 14, disse: el Portanto, Señor mismo o mesmo os dará Senhor señal. vos dará um He sinal. aquí que la Virgen Eis que uma concebirá virgem y dará a conceberá luz e un dará à hijo, luz um y filho, llamará su nombre e será o seu nome Emanuel. Emanuel. Y Emanuel E significa Emanuel significa Dios Deus conosco. conosco. Era Dios Era Deus descendiendo en medio de la raza descendo no humana meio da raça em humana forma na forma de hombre, de homem, porque Dios porque criou Deus al ser criou humano o ser humano a su imagen à sua imagem e semelhança. Portanto, o mais que se parece a Dios que se es el parece hombre, a el Deus ser humano. é o homem, o Y ser lo humano. más que se parece E al o ser mais humano que se parece com é o Deus. ser humano é Deus. Por lo tanto, Dios Portanto, Deus le dio al ser humano deu ao ser humano la forma. a forma divina. Y ahora Dios, E cuando agora, viene Deus, quando em meio vem da raça no humana, meio da raça humana, en carne, em carne, viene vem en la forma na forma de hombre. de homem. no viene en la forma de Não un vem na animal, forma de um porque animal, los animales porque os animais não não estão estão criados criados à imagem e semelhança de Deus, mas ser humano. o ser Por lo humano. tanto, cuando Dios Portanto, apareció quando Deus en medio apareceu da raça no humana meio em da forma raça humana em visível, forma pues visível, era pois era como los como hombres os homens desta terra, desta terra, porque veio a la semejanza à semelhança de los hombres, dos homens. porque Porque assim assim foi como Deus lo diseñó o desenhou desde la antes da fundación fundação del mundo. do mundo. Ahora vean ustedes, Agora vejam vocês, Dios no Deus tenía un cuerpo de carne, não tinha um pero em corpo seu de programa carne, mas em estava seu programa el estava tener un cuerpo de ter carne, um corpo de y carne, eso lo obtuvo e isso obteve cuando creó en quando el vientre de María criou no ventre de Maria una célula de vida, la uma cual se célula de multiplicó vida, célula a sobre qual se célula, y multiplicou formó así célula sobre célula corpo e se de formou Jesus. assim o corpo de Y en Jesus. ese cuerpo E nesse habitó corpo Dios Deus habitou en toda em su toda a plenitud. sua plenitude. Ese es el cuerpo Esse de é o carne corpo de de Dios. carne de Deus. Dios E Deus tomó ese cuerpo tomou de carne este corpo de y carne lo ofreció e o en ofereceu sacrificio em vivo sacrifício vivo en la cruz del na Calvario cruz do Calvário para la redención para del ser a humano, redenção do el ser cual humano, había caído en el o qual huerto tinha del Edén, caído no horto, e havia no perdido jardim o do Éden, direito e tinha perdido à o direito à vida vida eterna. eterna. Caiu da vida eterna, Caiu da vida perdeu o eterna, direito a perdeu o viver direito a eternamente viver no corpo que eternamente Deus no corpo que lhe havia Deus dado. lhe tinha Por lo dado. tanto, el ser humano de ahí en Portanto, adelante o ser humano daí em diante tendría teria lapso de tiempo de vida lapso de aquí tempo de vida en la tierra. aqui na terra. y
E os descendentes de Adão e Eva viveriam por uma quantidade de anos na terra e depois morreriam. Já o ser humano não podia obter o corpo teofânico da sexta dimensão antes de vir a esta terra em corpo de carne. Em um corpo de carne. Portanto, viria sem vida eterna. Para vir com vida eterna, tem que primeiro o ser humano obter o corpo teofânico da sexta dimensão. Viver nesse corpo teofânico e em seguida obter um corpo físico e eterno, criado por Deus nesta terra. Mas por causa da queda, o ser humano perdeu este privilégio. E agora o ser humano vem por meio da união de um homem e de uma mulher, que são seus pais terrenos. Mas muito fazem nossos pais terrenos. Nenhum cientista puderam fazer o que nossos pais terrenos fazem. Agora, dar-nos um corpo físico. Isto é um milagre. E é um privilégio. E é uma oportunidade única que Deus nos dá. Nós virmos nestes corpos mortais, corruptíveis e temporários, para fazer contato com a vida eterna, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. E Ele, por meio do sacrifício efetuado na cruz do Calvário, pagou o preço da redenção. E Ele, sendo imortal, vindo em carne humana, Ele diz: ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para tornar a tomá-la. Ele também disse: se o grão de trigo não cai em terra e morre, ele fica só. Ou seja, que Jesus Cristo, o grão de trigo, o Filho do Homem, seguiria vivendo em seu corpo físico por toda a eternidade, mas o resto dos seres humanos morreriam. Ele ficaria só, Jesus Cristo só permaneceria vivendo por toda a eternidade. Mas disse: se o grão de trigo cai em terra e morrer, muito fruto produz, ou seja, muitos filhos e filhas de Deus com vida eterna. Por isso, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele tomou nossos pecados e assim se fez mortal e morreu por nossos pecados. E por isso Ele teve que ir ao inferno, no lugar ou em nosso lugar, para que nós possamos viver eternamente e não tenhamos que ir ao inferno. E agora olhem vocês na carta de São Pedro, nos fala algo do que aconteceu quando Jesus morreu. Disse em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 em diante: porque também Cristo padeceu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Para que Cristo sofreu morrendo na cruz do Calvário? Para nos levar a Deus, para nos reconciliar com Deus. Mortificado na verdade na carne, ou seja, que o que morreu foi seu corpo físico, mas vivificado pelo Espírito, vivificado em seu corpo teofânico, que é o Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Agora vejam, quando Jesus Cristo morreu somente seu corpo físico, mas Ele continuou vivendo em seu corpo teofânico, que é um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão, da sexta dimensão. E nesse corpo Ele desceu à quinta dimensão, ao inferno, e ali pregou aos espíritos em prisão que foram desobedientes no tempo de Noé, ou seja, as pessoas que foram desobedientes, que não creram na mensagem de Noé. E agora, como tinham morrido no dilúvio,
Agora, seus corpos tinham morrido, mas estavam vivendo em espírito, porque a pessoa, quando morre, o que morre fisicamente é seu corpo físico, mas a pessoa segue vivendo, continua vivendo. Mas a pessoa vai à quinta dimensão, que é o inferno, se não recebeu Cristo como seu Salvador, se não creu na palavra de Deus para o tempo em que está vivendo. A quinta dimensão é outro mundo do qual a pessoa não pode sair, até que Deus os ressuscite para levá-los ao juízo final. E isso será depois do reino milenial. É um mundo, outro mundo, outra dimensão, onde nem se fala de Deus, nem se prega de Deus, nem se serve a Deus, e onde Deus não está. Agora, nesta ocasião, Deus, em seu corpo teofânico, Jesus Cristo em seu corpo teofânico, visitou o inferno e pregou às almas que estavam em seus corpos espirituais, ou seja, em seus espíritos, nesses corpos desta quinta dimensão. Pregou não para salvação, mas pregou juízo, condenação, porque não tinham crido na mensagem de Noé, o qual era a mensagem de Deus para aquele tempo, e por isso foram destruídos com o dilúvio. Algumas pessoas pensam que quando Deus envia um profeta, todas as pessoas vão crer nele, mas vejam, nos dias de Noé, Deus enviou um profeta dispensacional para revelar que o fim daquela geração pré-diluviana tinha chegado. Mas somente 8 pessoas, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, creram e entraram à arca. Foram também os que trabalharam na construção da arca. E talvez algum carpinteiro ao qual Noé lhe pagou. Agora, podemos ver que quando Deus envia um profeta maior, que é um profeta dispensacional como Noé, não necessariamente todas as pessoas têm que crer. Somente creem os que são de Deus. Quem é de Deus, a voz de Deus ouve. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Algumas pessoas pensam que Deus não pode destruir uma cidade, uma nação ou o mundo inteiro. Mas vejam, com o dilúvio, vejam vocês, destruiu até os animais. Mas se salvou Noé e sua família, porque Deus não destrói o justo com o injusto. E agora, nós estamos em um tempo melhor, superior ao tempo de Noé. Superior no sentido de que agora já não necessitamos fazer sacrifícios de animaizinhos como Noé fazia, e como Enoque fazia, e como aquelas pessoas do Antigo Testamento faziam. Aqueles sacrifícios funcionavam, tinham valor diante de Deus por uma só causa, porque representavam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não havia outra razão. Todos os sacrifícios estabelecidos por Deus para o povo hebreu representavam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por isso é que cada ano o povo hebreu estava realizando sacrifícios. E no 7º mês, no dia 10 do 7º mês, efetuavam o sacrifício da expiação, onde eram tomados 2 bodes e um era sacrificado para a expiação. Era o sacrifício da expiação. Seu sangue era levado pelo sumo sacerdote ao lugar santíssimo e aspergia ou espargia sobre o propiciatório, que era a tampa da arca do pacto, onde estavam os 2 querubins de ouro. E sobre o propiciatório, aí estava a presença de Deus, a luz da Shequina, aquela mesma luz que tinha aparecido a Moisés e que tinha libertado o povo hebreu e os tinha guiado pelo deserto,
estava sobre o propiciatório. E aí vinha o sumo sacerdote, aspergia com seu dedo 7 vezes, com o sangue da expiação do bode. Também ele trazia o incensário e lançava o incenso dentro do incensário que estava aceso em fogo, e ao queimar o incenso, subia a nuvem de fumaça do incenso e cobria todo o propiciatório. E aí vinham as orações de todo o povo, e a misericórdia de Deus era estendida ao sumo sacerdote e ao povo hebreu. Depois o sumo sacerdote saía e tomava o bode, o outro bode, e confessava, pondo suas mãos sobre a cabeça do bode, confessava os pecados do povo sobre este bode que não tinha sido sacrificado, e em seguida era enviado por uma pessoa escolhida para esse propósito, era enviado pelo deserto, e assim eram levados longe os pecados do povo. Agora, tanto o bode da expiação, que era sacrificado, como o outro bode que não era sacrificado, mas que eram confessados os pecados do povo sobre ele e em seguida enviado ao deserto, ambos representam Cristo. O bode que era sacrificado e seu sangue levado ao lugar santíssimo e colocado, aspergido sobre o propiciatório, representa Cristo sendo sacrificado na cruz do Calvário. E vejam vocês, é nosso amado Senhor Jesus Cristo em seu corpo físico. E depois o outro bode representa Jesus Cristo em seu corpo teofânico da sexta dimensão, o qual desceu ao inferno, a esse lugar deserto, onde ele foi com nossos pecados e lá os deixou. E quando se levantou justificado, sem os pecados do povo, porque foram levados longe, lá onde estava quem originou o pecado, o diabo. E assim, vejam vocês, ele tirou de nós o pecado, porque ele é nosso Salvador, nosso Redentor. E agora, quando a pessoa escuta a pregação do Evangelho e recebe a Cristo como seu Salvador, e lava seus pecados no sangue de Cristo, os pecados da pessoa são tirados pelo sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo nos limpa de todo pecado. E depois nos dá seu Espírito e produz o novo nascimento, do qual Cristo falou a Nicodemos quando disse: em verdade, te digo que o que não nasça de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos estava interessado no reino de Deus, e toda pessoa está interessada no reino de Deus. Todos querem entrar no reino de Deus, e há uma forma para entrar. Cristo disse que era necessário nascer de novo. Nicodemos lhe diz: como se pode fazer isto? Pode acaso o homem já sendo velho? Parece que Nicodemos já estava avançado em idade. E como estaria sua mamãe? Agora, como pode se fazer isso? Já sendo o homem velho? Pode acaso o homem entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus lhe disse: em verdade, te digo que o que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, ou o reino dos céus. É por meio do novo nascimento, ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados em seu sangue, que obtemos o novo nascimento. E assim obtemos um corpo teofânico, um espírito teofânico da sexta dimensão. Um corpo teofânico igual ao corpo teofânico do nosso amado Senhor Jesus Cristo.
entramos e entramos a à vida eterna. Hemos nacido Nascemos en el reino no de Dios. reino de Deus. Tenemos un cuerpo teofánico Temos de la um sexta corpo teofânico dimensão. da sexta y dimensão. para el día E postrero para o último dia, vean lo que vejam Cristo o que Cristo ha prometido prometeu en San Juan em São João, capítulo 6. capítulo 6. Es una promesa de É nuestro uma amado promessa do Senhor nosso Jesus Cristo amado para todos Senhor os Jesus crentes Cristo em para Ele. todos os crentes nele. Dice Disse, capítulo 6, 6, verso 39 y 40. versículo 39 e Esta es la 40. voluntad del E a Padre, el vontade que me do envió, Pai que me enviou que é de todo lo esta, que me diere, que no nenhum de pierda todos yo nada, aqueles que sino me que deu lo se resucite perca, mas que o en el día ressuscite postrero. no último dia. Cuando él dice Quando ele disse que lo resucitará que o en ressuscitará el día postrero. no último dia. Y esta es la voluntad del que me ha Porquanto a enviado, vontade daquele todo que me aquel enviou é vê esta, que Hijo todo y aquele que cree vê en o él Filho e crê tenga nele vida tenha eterna. vida eterna. y yo E le eu resucitaré. o ressuscitarei dia postrero. no último dia. Ahora vean, el que cree Agora vejam, tiene vida eterna, quem crê recibe vida eterna. tem vida Sus eterna, pecados recebe vida são eterna. perdonados Seus pecados e são são perdoados quitados e dele. são tirados dele. y queda justificado E como fica si nunca justificado como hubiese se pecado. nunca antes tivesse E agora, pecado. E agora, antes. La promesa es a que para esas promessa é personas, que para estas pessoas, los resucitará si han ele muerto os físicamente, ressuscitará los se tiverem resucitará. morrido fisicamente, os se estamos ressuscitará. vivos, E se nos estivermos transformará. vivos, nos E esto es para el transformará. día postrero, E isto é para o último Y el dia. día postrero E es o el último dia séptimo é o milenio de sétimo Adán milênio de hacia acá, Adão até o aqui, terceiro milênio ou de terceiro Cristo milênio de hacia Cristo acá. até aqui. Ahora, ¿en qué año del Agora, em que ano tercer milenio do de Cristo hacia terceiro acá, milênio de Cristo o até sétimo aqui, milênio de ou Adão sétimo hacia acá? milênio de Adão Não até aqui, sabemos não em que sabemos ano, em que pero em ano, alguno de los mas años em alguns desse dos anos deste milenio postrero, último porque um dia milênio, delante del Señor es porque como um mil dia anos, diante do Senhor é como e 1000 anos, e 1000 anos como como ou seja, um que dia. delante Ou do seja, Senhor, que para um os dia seres diante humanos do são Senhor, para os 1000 seres anos, humanos ou seja, são um 1000 dia anos, ou seja, milenial. um dia E milenial. agora, se le añadimos al E agora, calendario los se años de atraso que acrescentarmos tiene, ao calendário os já anos de estamos atrasos que tem, en ese día postrero, já en ese estamos nesse séptimo último milenio, dia, nesse sétimo que es el milênio, día que postrero é o delante de último Dios. dia diante Pero de si Deus. dejamos el calendario Mas se como está, deixarmos o calendário solamente como faltan está, unos somente 5 meses faltam y algo uns 5 para meses e algo algunas naciones y para algunas algumas personas, nações e algumas para terminar pessoas, el para terminar milenio que estamos o viviendo y milênio que comenzar estamos vivendo el e nuevo começar o milênio novo e milênio. começar E também começar el siglo também o XXI. século XXI. para otras naciones Para outras nações, será será cuando termine el quando año 2000 terminar o ano comience el 2000 e año comece 2001. o ano 2001. Pero para otros Mas para será outros quando termine será el año quando 1999 terminar e o ano comience el 1999 2000. e comece o ano 2000. es porque algunos É porque alguns contam el año o ano en el calendario no calendário, cuentan desde el año cero contam en desde adelante, o ano zero desde em el nacimiento de diante Jesús, do y otros nascimento de cuentan Jesus. E año outros uno, contam desde el momento ano en que 1 nació do nuestro amado momento em Senhor que Jesus nasceu nosso amado Mas se Senhor añadimos Jesus al Cristo. calendario los años Mas se de atraso que tiene, acrescentarmos ao calendário os hace anos de tiempo atraso que estamos tem, dentro já faz desse tempo dia posterior que estamos que es dentro deste último el dia, milenio que é posterior, o ou seja, último sétimo milênio, milênio de ou Adão seja, hacia cá, o sétimo e milênio de terceiro Adão milênio de até aqui Cristo e terceiro milênio de Cristo até Pero, aqui. ¿en qué año de Mas ese em que ano milenio postrero desse último milênio ressuscitará os mortos ele em Cristo, nos ressuscitará os transformará mortos nosotros? em Cristo e nos transformará? Não sabemos. sabemos que Mas sabemos que Ele prometeu ele um prometeu chamamento, uma chamada, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos. São Mateus capítulo 24, versículo 31. E esse chamado de grande voz de trombeta é o chamado final para chamar e juntar todos os escolhidos de Deus deste tempo final, para serem preparados para serem transformados, nós os que vivemos. E se alguém se for antes, não há nenhum problema, ressuscitará em um corpo novo. E quando os mortos em Cristo ressuscitem, isso será quando já tiver completado o número dos escolhidos de Deus, tenham sido chamados e juntados dentro do corpo místico do Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. É o povo dos primogênitos de Deus, escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro.
Y cuando se E complete quando se completar ese cuerpo místico de esse creyentes, corpo místico de entonces crentes, então Cristo Cristo se levantará se levantará del trono de do intercesión trono en de el cielo, intercessão no porque él, céu, así como porque el sumo ele, sacerdote assim como o hacía sumo sacerdote intercesión fazia en intercessão el tabernáculo no que construyó tabernáculo que Moisés y en el Moisés templo que construiu e no construyó el rey templo Salomón, que o rei Salomão y construiu, cuando e terminaba quando terminava sua obra de intercessão no lugar santíssimo, luego salía em y seguida el pueblo saía quedaba e o povo ficava reconciliado reconciliado completamente completamente com Deus. y E seus pecados cobertos cobertos com o sangue de la expiación. da expiação. Mas Ahora tenemos agora temos uma expiação perfeita, que es la expiación de Cristo. que é a expiação de Portanto, Cristo. não se Portanto, necessitam não é todos os necessário anos todos estar os llevando anos a cabo estar realizando sacrifício por el sacrifício pelo Cristo pecado. efectuó ese Cristo sacrificio efetuou esse e sacrifício entrou e al entrou no lugar lugar santíssimo santíssimo do templo celestial e ali esteve fazendo intercessão como sumo sacerdote, porque ele é o sumo sacerdote Melquisedeque, o sumo sacerdote do templo que está no céu. Tudo isso foi representado no templo terreno que Moisés construiu e o templo terreno que Salomão construiu e a ordem sacerdotal de Levi, do qual Arão foi o primeiro dos sumos sacerdotes. Todo esse sumo sacerdócio é tipo e figura do sumo sacerdócio do templo celestial, o sumo sacerdócio de Melquisedeque. Agora, já não necessitamos um templo terreno, já não temos o de Moisés nem o de Salomão, e não há nenhum templo terreno em Israel, em Jerusalém, para realizar os sacrifícios pelo pecado, pois já esse tempo passou e entrou em função toda a ordem celestial, onde Cristo está como sumo sacerdote efetuando esse trabalho, até que fique reconciliado com Deus até o último dos escolhidos de Deus. Por isso São Paulo disse: reconciliai hoje com Deus. E isto é por meio do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Salvador, com o qual são tirados nossos pecados e somos reconciliados com Deus. E obtemos o novo nascimento e assim obtemos um corpo teofânico, um corpo angelical da sexta dimensão, para em seguida, no último dia, nesse tempo final, obter um corpo físico, eterno e glorificado, igual ao corpo de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso é que Cristo veio 2000 anos atrás a este planeta Terra. Veio com um propósito definido e o realizou. E atualmente está no lugar santíssimo do templo celestial, como sumo sacerdote, fazendo intercessão com o seu próprio sangue por cada filho e filha de Deus, por cada pessoa que tem seu nome escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, o qual pertence ao Israel celestial. E em seguida se tornará, quando terminar o seu trabalho, se tornará o povo hebreu. E o povo hebreu, como nós também, não necessitamos um templo terreno onde efetuemos sacrifícios de animaizinhos. Já o sacrifício perfeito foi efetuado por nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vem o porquê já não se necessitam templos terrenos onde se realizam sacrifícios, porque esses sacrifícios eram tipo e figura do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nesse sacrifício de Cristo se cumpriram todos os demais sacrifícios de animaizinhos, os quais somente cobriam o pecado. Mas o único que tira o pecado é o sacrifício do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando Jesus Cristo ressuscitou, ressuscitaram com eles os santos do Antigo Testamento,
porque o pecado deles estava coberto pelos sacrifícios que eles tinham efetuado. Mas quando Cristo morreu na cruz do Calvário, os pecados deles foram tirados. Eles tinham efetuado os sacrifícios que tipificavam o sacrifício de Cristo. Portanto, tinham seus pecados cobertos, esperando que chegasse o sacrifício perfeito para que seus pecados fossem tirados e pudessem ir à presença de Deus. Foram ressuscitados quando Cristo ressuscitou e depois, quando Cristo subiu ao céu, subiram ao céu com Cristo todos os santos do Antigo Testamento. Para este tempo final, subirão com Cristo todos os santos do Novo Testamento. Ressuscitarão os mortos em Cristo e nós, os que vivemos, seremos transformados e subiremos com Ele à casa do nosso Pai Celestial, a ceia das bodas do Cordeiro. Agora vejam todos os benefícios, as bênçãos que há para todos os que se despojam ou tiram do peso do pecado. E é por meio do nosso amado Senhor Jesus Cristo e seu sacrifício na cruz do Calvário. Você não pode tirar seus pecados com boas obras. É somente por meio do sangue do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você não pode nascer de novo de si mesmo. Como dizia Nicodemos, como pode-se fazer isso? Pode acaso o homem, já sendo velho, entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Bem, ele pensou em uma forma humana, mas não era em uma forma humana, era em uma forma divina. Era por meio de nascer da água e do Espírito, um novo nascimento, no qual a pessoa obtém vida eterna. Está disponível para todo ser humano. Mas algum dia se fechará a porta da misericórdia e já não haverá mais oportunidade, porque Cristo sairá do trono de intercessão no céu e já não haverá quem interceda pelas pessoas. Já teria terminado seu trabalho, sua obra de intercessão. Recordem que no dia da expiação, o povo estava chamado a afligir-se diante de Deus, arrependido dos seus pecados, para obter o perdão dos seus pecados. E o que não o fizesse nesse tempo, nesse dia, seria cortado do povo. E assim é para todo ser humano. Deus dá a oportunidade, enquanto vive na terra, para arrepender-se dos seus pecados e afligir-se e pedir perdão a Deus, a Cristo, por seus pecados, para que Cristo lhe perdoe, apague seus pecados com seu sangue e o encha do seu Espírito e produza nele o novo nascimento. E assim, nasça de novo da água e do Espírito, para no último dia obter a ressurreição, se tiver partido fisicamente, se morreu fisicamente, ou se permanecer vivo, obter a transformação do seu corpo, e assim obter um corpo eterno e glorificado, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Um corpo jovenzinho, representando de 18 a 21 anos de idade, para toda a eternidade. Enquanto Cristo está no trono de intercessão, há oportunidade de salvação. Há oportunidade para que nossos pecados sejam tirados. E se alguma pessoa, depois de ser convertida a Cristo, se cometer alguma falta, erro ou pecado, confessa a Cristo, e o sangue de Jesus Cristo o limpa de todo pecado. Ou seja, não se pode deter e pensar que porque cometeu alguma falta ou algum engano ou pecado, já está perdido. Não. Há um sangue, o sangue de Jesus Cristo no trono de intercessão no céu, para tirar seus pecados, se os confessar a Cristo arrependido. E assim, segue em frente em sua vida cristã, servindo a Cristo e esperando uma transformação, se permanecer vivo. Mas se partir, se morrer fisicamente, pois permanecerá esperando a ressurreição. Agora, ele viverá em um corpo teofânico.
la sexta dimensão, na que sexta es el dimensão, paraíso, que es é o otro paraíso, mundo, é outro mundo, onde no hay los problemas não há os problemas hay aquí, que há en aqui esta dimensão. nesta dimensão. Pero acá, Mas aún con todos los aqui, problemas até que hay, com todos os problemas que há, porque é aqui melhor, estamos porque aqui trabajando estamos en trabalhando la obra de Cristo na obra de Cristo y esperando e esperando nuestra transformación. nossa transformação. Ahora hemos visto Agora vimos la importancia de a la persona importância despojarse da del pessoa peso despojar-se del pecado. ou despir-se do peso do pecado. Todos tenemos Todos temos la oportunidad. a oportunidade. Es para cada uno de É ustedes para cada um de y vocês para mí también e para mim todo também, para todo ser ser humano. Ahora podemos ver por Agora qué vino podemos ver porque Jesucristo. Jesus Cristo E por que veio morreu e por que morreu na cruz na cruz del Calvario. do Calvário. Les dije que Disse que algum algum dia se cerrará la se puerta de la fechará a misericordia porta da e já misericórdia nada mais e já ninguém poderá mais obter poderá obter esa oportunidad. esta oportunidade de misericórdia. Pero Mas todavía está abierta la ainda puerta está aberta a y porta. por lo tanto, E, portanto, todos todos os os seres humanos que vivem na Terra têm esta oportunidade. Que Deus ajude a todos e fale diretamente às suas almas para que aproveitem a oportunidade de se despojarem de todo pecado, de tirar de si mesmo todos os pecados por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e seu sangue derramado, o qual nos limpa de todo pecado, despindo-nos do peso do pecado. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E nos mantenha limpos de todo pecado, o sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe e os guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção.